Olá, hoje quero falar de um tema que eu gosto muito nos poemas de Homero, que são a narrativa e as comparações, imagens que ele usa do mundo que ele conhece. Ali é interessante observar essa questão da natureza, das comparações que Homero usa para dar vivacidade ao seu texto. Todo poema épico, aqui tanto a Ilíada como a Odisseia, ele é feito de narrativas, descrições e discursos. Em Homero, a narrativa é cheia de vivacidade. Pode-se dizer que essa é a qualidade essencial da narrativa homérica. Essa rapidez de ação nada tira a clareza ou a precisão das cenas. Julgue-se por estes poucos versos, no instante em que Pândaro, obedecendo à inspiração de Atena, vai atirar a flecha que há de romper o pacto. Homero diz: assim fala Atena, e persuade o insensato. Rápido toma o arco polido, que provém de um cabrito agreste, que ele outrora atingira no peito, atirando de baixo. O animal estava saltando de um rochedo. Ele de tocaia espreitava. Atingido no coração, caiu de costas sobre a rocha. Os chifres de sua cabeça mediam 16 palmos. Um artesão polidor de chifres trabalhou-os e depois os ajustou. Uma vez tudo lustrado, pôs-lhe uma ponta de ouro. Não é incrível? Como que do momento da batalha ele já lança para um episódio passado, como que Pândaro conseguiu aquele arco, né, através aquela flecha, né, através dos chifres deste cabrito que ele matou certa vez que estava caçando aí nas montanhas. A descrição parece retardar a ação. De fato, mantém o suspenso nesta cena patética e aumenta o interesse do leitor. Ouçamos. Pândaro, com cuidado, depõe na terra o arco que entesou, curvando-o de encontro ao solo. Diante dele, seus valentes companheiros sustentam os escudos. Não devem passar ao ataque os bravos filhos dos aqueus, antes que o golpe tenha atingido Menelau, o bravo filho de Atreu. Então agarra a tampa da aljava, escolhe uma flecha alada, jamais antes atirada e pesada de negras dores. Rápido, sobre a corda dispõe o dardo agudo, ao arqueiro glorioso Apolo Lício faz voto de molar uma insigne hecatombe de cordeiros recém-nascidos. Quando de volta à casa em Zeles, cidade sagrada, agarra ao mesmo tempo a parte chanfrada da flecha e a corda de tripa de boi. Atrai-as a si, puxa a corda até o peito, o ferro até o arco. Quando o grande arco tendido se curvou, de repente ele range, vibra a corda ruidosamente e a flecha aguda parte, ardente a voar contra a multidão. Ele retarda o Homero a ação, descrevendo todas essas manobras que Pândaro então aqui realiza para lançar a sua flecha. É um final rápido de uma cena minuciosa no seu desenrolar. Sente-se que o instante é decisivo e ao mesmo tempo que Pândaro não age sob o efeito da paixão, mas como homem calmo, que já refletiu e calculou bem. A luta, por exemplo, de Heitor e Ajax é um belo exemplo dessa descrição movimentada. Ela é rápida, como o próprio combate. Ouçamos. Ele fala e, agitando a longa haste, atira-a, e atinge de Ajax o terrível escudo de 7 peles, na sua última camada, a 8ª, de bronze. 6 peles atravessa e dilacera a lança inflexível, a 7ª a detém. Por sua vez, o divino Ajax, sobre ele atira a longa haste e atinge o Priâmida no escudo bem estruturado. A lança robusta penetra o escudo brilhante e vai encravar-se na couraça bem trabalhada. Diretamente ao longo do flanco, ela atravessa a cota. Mas Heitor encurva o corpo e escapa ao negro traspasse. Ambos, com as mãos, ao mesmo tempo, arrancam as longas hastes e se atiram um sobre o outro. Dir-se-iam leões, carniceiros ou javalis, cuja força nada consegue abater. O Priâmida toca o escudo em cheio com a lança,
mas em lugar de romper o bronze, a ponta se enverga. Ajax dá um salto e espeta o escudo de Heitor. A lança o atravessa, rebate o guerreiro em pleno movimento. Toca-o e fere-lhe o pescoço, de onde logo negro sangue goteja. Mas nem assim deixa o combate a Heitor do casco brilhante. Recua. Com a mão poderosa ele agarra uma pedra que lá na planície se achava, negra, rugosa, enorme. Com ela remete ao escudo terrível de 7 peles de Ajax. Bem no seu centro bojudo, o bronze ressoa ao redor. Ajax, então, por sua vez, agarra uma pedra ainda maior, ergue-a, fala a girar e a atira, ajuntando-lhe o peso de sua força sem limites. Atinge, afunda o escudo com essa rocha pesada qual mó. Age de tal forma que se curvam os joelhos de Heitor, que cai de costas sob o peso do próprio escudo. Rápido Apolo torna a erguê-lo. Ambos então com as espadas se atracariam, se os arautos mensageiros de Zeus e dos homens não tivessem intervindo um dos troianos e o outro dos aqueus, das cotas de bronze, Taltíbio e Ideu, 2 homens prudentes. Esta breve cena de batalha, tão viva quanto aos golpes trocados, dá uma ideia da rapidez da narrativa. Os gestos sucedem-se sem interrupção, o ressoar dos golpes fere os ouvidos. Nenhuma palavra inútil. Convém ainda citar a magnífica narrativa da fuga e combate de Heitor. Em outra, essa narrativa e fuga de Heitor estão no capítulo 22. Dali então nós percebemos como que Heitor foge rapidamente do campo. Em outras partes, as narrativas de batalha se sucedem. Os cantos 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 apresentam narrativas sobrecarregadas, mas sua finalidade é dar a impressão de refrega, da complexidade dos combates em massa. A atenção não pode mais concentrar-se num fato único, deve estender-se por todo um campo de batalha, em que o poeta ora nos mostra a frente de combate, ora nos dá uma visão total do exército, em profundidade, passando dos combates da turba aos combates singulares, ou chegando a fundir uns e outros. Isso nós podemos ver no canto 13. As cenas da vida militar, cheias de movimento e de vivacidade, revelam um narrador que sabe ver e cuja imaginação é capaz de dar vida a um mundo de heróis, sem entretanto sair do real. Ainda quando estamos em pleno maravilhoso, como por ocasião do combate entre Aquiles e o rio, o poeta descreve uma inundação rápida e realística, em que a correnteza avança com a celeridade do cavalo a galope. Certamente a origem é feérica, mas de novo se percebe que o autor ainda aí se inspirou na realidade, e agindo dessa maneira consegue atingir uma verdadeira grandeza. Nada poderia ser mais longo e enfadonho que a narrativa dos jogos em honra de Patroclo. O narrador se detém na corrida de carros que apresenta em quadros sucessivos, sem segui-la na íntegra, e nela intercala uma verdadeira cena de disputa entre Menelau e Antíloco, a qual faz sorrir e conhecer melhor a sensatez de Aquiles e a moderação de Menelau. Segue-se uma narrativa de pugilato rápida, que é mais um divertimento. Os gregos não atribuem grandes honrarias ao que triunfa pela força brutal. Mais trabalhada é a descrição da vitória de Ulisses, resultado não só da força, mas também da inteligência. A corrida a pé dá a oportunidade de nos mostrar um Ajax, estatelando-se no esterco de bois mugidores. E tudo isso acontece rapidamente. Homero lança-nos de uma cena para outra. Por exemplo, ao falar então de Ajax caindo, sua boca e narinas enchem-se de esterco. Lá está ele, tendo às mãos o chifre do boi agreste, e cuspindo esterco, diz aos argivos, e todos riem contentes. Aí pulou aqui, né? O que ele disse aos argivos. Então, o cômico também está presente aqui na Ilíada. O pequeno intermezzo de Antíloco termina de maneira delicada essa cena de força. Segue-se, ao contrário, uma luta perigosa que será interrompida por ser muito arriscada para Ajax. O discóbolo dá lugar a um intermédio cômico. O infeliz Epeu
vencedor do pugilato, só consegue fazer rir a todos os aqueus. A destreza de Merião brilha no tiro ao arco, enquanto Teucro, esquecido pelo deus Apolo, só consegue cortar a corda. Isso aqui ele está falando, o Robert Albreton, no livro Introdução a Homero, dos Jogos Olímpicos em honra aos funerais de Patroclo. E a narrativa termina como homenagem de Aquiles a Agamenon, o melhor pela força e destreza no arremesso dos dardos. Quanta variedade! Cenas da vida militar, concursos, cenas da vida familiar, quer em Troia entre Heitor e Andrômaca, Écuba e Paris, quer em Ítaca entre Ulisses e Penélope, cenas de hospitalidade, tanto em Pilos como em Esparta, no palácio de Alcino ou em casa de Eumeu. Tudo demonstra com que facilidade o poeta sabe passar da situação épica e grandiosa a um quadro simples da vida familiar, ou ainda mostrar a paixão, atingindo a homens e a deuses. Conto ora dramático, ora puramente narrativo, ora poético, o poeta possui uma escala da qual se serve com pleno conhecimento e quando é preciso. Para variar o interesse, sabe utilizar-se de 1000 recursos. Apanha um gesto que vale por uma descrição. Por exemplo, eis os troianos que avançam entre gritos com apelos semelhantes aos de pássaros. Ou outro, os aqueus avançam em silêncio, respirando fúria, ardendo em desejos de se darem apoio recíproco. Por exemplo, é Heitor que avança entre as linhas, a fim de conter os batalhões troianos, com a lança segura pelo meio. Nós observamos todas essas ações com vivacidade. Ou é uma súplica dirigida a Atena e cuja conclusão sai espalhando consternação. Assim falava, mas a sua prece Atena, Palas Atena, acena que não. Na descrição é um pormenor pitoresco que nos chama a atenção. Por exemplo, tendo assim falado, parte Heitor de elmo brilhante e de alto a baixo, na nuca e no calcanhar, bate o debrum de couro negro, que corre à volta do escudo bojudo. Então ele vai correndo e aquele debrum, né, aquele material ali da armadura vai batendo no calcanhar. Ou uma cena rápida, tirada ao vivo. Corriam a cercar Heitor, esposas e filhas dos teucros, a perguntar-lhe por filhos e irmãos, por amigos e esposos, e ele em resposta a ordenar-lhes a todas, umas após outras, que orassem aos deuses. Quando ele volta do campo de batalha, as esposas, mães dos jovens guerreiros perguntaram, né, se meu filho está vivo ou não. Ele pede, né, reze aos deuses. Para dar impressão de vida real, o poeta recorre a quadros precisos. São os navios puxados à praia, a colina que os troianos se retiram para passar a noite, e toda a topografia da planície de Troia, que já fez alguém pensar que o poeta tivesse vivido por essas regiões. Todos os pormenores também da Odisseia tornaram possível situar no Mediterrâneo e em Ítaca os lugares descritos por Ulisses. São realismos também nas cenas de batalha como esta. Ele veio furioso, mas o divino Aquiles atinge-o rápido no meio da cabeça, e esta se fende em 2 partes. Na Ilíada, isso aqui, canto 20. Ou mais longe, dentro o cérebro está inteiramente desfeito. Então, como se nós entrássemos dentro da couraça de bronze. Ou ainda, com as mãos apanhou as próprias entranhas, desabando. Tudo isso está na Ilíada, canto 20. Em outras passagens, é o golpe em pleno rosto que, por menor real e realista, faz saltar os olhos das órbitas. Ou ainda é o gesto horrível do vencedor, ouçamos. Peneleu fere Ilioneu embaixo da sobrancelha, no olho, faz estourar a pupila, a lança caminha através do olho e dos miolos. Ilioneu cai prostrado, as 2 mãos abertas. Peneleu atira o gládio agudo, fere-o no meio do pescoço e faz cair no solo a cabeça e seu elmo. A forte lança ainda estava fixa no olho, e ele ergue no ar essa cabeça qual uma papoula. Desse outro pormenor, bem observado, então, nós encontramos vivacidades,
como esta. A longa lança vai atrás dele, fixar-se no solo, e a haste da arma fica a vibrar no ar até que o poderoso Ares lhe tire a força impetuosa. O poeta consegue numa outra passagem este quadro impressionante. A lança fica encravada no coração, e este, ao palpitar, faz vibrar a haste da arma até que o poderoso Ares lhe tire a força impetuosa. Foi isso que eu comentei num outro vídeo. A lança no coração e ela ainda pulsando, porque o coração está vivo, até que Ares, o deus Ares, tire a vida da pessoa. Nossa Senhora, se temos ainda os 12 jovens que Aquiles degola na pira de Patroclo, após tê-los acorrentado nas margens do Escamandro. O cadáver de Heitor arrastado ao redor de Troia, abandonado num canto da barraca, enquanto se prestam honras a Patroclo, cadáver que será preciso lavar antes de entregá-lo a Príamo, tão maculado fora. É o mesmo realismo que impele o poeta a descrever a morte de um conviva, lá na Ilíada, né? Um conviva ferido pela flecha de Ulisses. Olha, direto, através de sua garganta delicada, caminha o dardo. Ele tombou para trás, escapou-se-lhe a taça da mão inerte. Logo brotou das narinas um denso jato de sangue humano. Com um golpe brusco dos pés, impeliu a mesa para longe de si e esparramou no chão as iguarias. Misturam-se pão e carnes assadas. Odisseia, canto 22. Ai. Então o poeta, na Ilíada, na Odisseia, mostra-se curioso de pormenores. Quando ele fala de batalhas, ele demonstra um conhecimento profundo das coisas de guerra. Certos cantos, como o 13 ou 19 da Ilíada, como o 18 ou 19 da Ilíada, são verdadeiramente de um especialista que conhece os termos militares, sabe contemplar uma batalha, conhece os ferimentos que ela provoca e a maneira de curá-los em pleno campo, que viu os guerreiros a retirarem-se segurando o membro ferido, os homens a caírem fulminados morrendo entre dores, viu ainda que os cadáveres no campo de luta atraem as moscas. Então por isso muitos dizem que Homero talvez tenha participado de alguma campanha de guerra. Um dardo retirado da ferida causa morte instantânea, como ele diz. Adamante, após o golpe, palpita um momento, mas não por muito tempo. Dele aproxima-se e retira o dardo de sua carne o herói Merião. A noite logo cobre seus olhos. Tudo é realismo verdadeiro e intencional. Esses pormenores bem notados dão-nos a impressão de que o poeta participa dos fatos. É um capacete que soa bruscamente ao cair por terra, ou que, tocado por violento golpe de espada, voa no ar e vai cair por terra onde um dos aqueus, ao combater, o agarra enquanto lhe rola entre as pernas. Eis um dardo que passa em pleno voo acima dos guerreiros, e a lança, tocando de leve o escudo, fala ressoar um ruído seco. Leia-se ainda a cena cheia de vida e brilhante de cores em que se apresenta uma refeição no exército. Isso está na Ilíada, canto 11. E a outra em que os gregos, para defender-se, tomam as pedras que servem de calado aos navios puxados à praia. Isso está na Ilíada, canto 14. E é interessante observar isso, esses pormenores mostram como se estivéssemos vendo uma cena ao vivo assim diante de nós. Esse pormenor maravilhoso, excepcionalmente em certos cantos da Ilíada, que para mim torna o poema riquíssimo. Por exemplo, Atena, num determinado canto, o canto 5 da Ilíada, se cobre com o capacete de Hades para tornar-se invisível. Ou Zeus envia uma borrasca de vento para cegar os aqueus, ao mesmo tempo que lança encantamento sobre seus espíritos. Isso está na Ilíada, canto 12. Em outra passagem, Poseidon agita uma espada incandescente e mágica. Está no canto 19 da Ilíada.
E se o mar transborda é para dar ao espetáculo um aspecto mais extraordinário. O maravilhoso só tem verdadeiramente razão de ser na luta final, quando os cavalos de Aquiles se põem a falar. Apolo preserva o corpo de Heitor da putrefação, e os deuses entram no combate. O maravilhoso manifesta-se também nos fatos naturais, que a imaginação do poeta explica por uma intervenção divina. A pira em que jaz o corpo de Patroclo não arde. Aquiles faz uma prece aos deuses, Íris leva uma mensagem destes aos ventos, e eles erguem-se, diz Homero, com um estrondo prodigioso, atropelando as nuvens diante de si. Caem sobre a pira e repentinamente um fogo prodigioso, terrível, crepita. Não é interessante? Essas imagens que são uma das características épicas mais emocionantes de Homero. Tem a finalidade de tornar sensível um gesto, uma atitude. É a imaginação do poeta que é hábil em atrair uma aproximação que ele vai ampliando com ousadia, transformando esses achados em um dos principais ornamentos da narrativa. Umas são mordazes e inesperadas. Por exemplo, Menelau vê Paris chegar. Dir-se-ia um leão cheio de alegria por ter encontrado um grande cadáver, ou cervo de grandes chifres ou cabrito selvagem, justamente quando tinha fome. Avidamente o devora apesar dos assaltos que lhe fazem céleres cães ou rápidos rapazes. Tal é a alegria de Menelau, quando vê Paris vindo ao seu encontro. E Alexandre Paris, que desafiava todos os aqueus, esquiva-se. Homero diz, como um homem que, vendo uma serpente nas gargantas da montanha, afasta-se rapidamente. Um tremor perpassa-lhe os membros, e ele bate em retirada enquanto a palidez lhe invade o rosto. Essas imagens tiradas da vida mostram um Homero observador. Quando Agamenon incita os seus ao combate e repreende os covardes, diz Homero, porque ficastes lá, estúpidos, como corças que, após se cansarem a correr pela vasta planície, param e não têm mais nenhuma coragem no coração. Essas comparações, para mim, são assim o que tem de mais vívido e impressionante na epopeia. Quando Diomedes atira-se sobre as vítimas, como um leão assalta um rebanho e quebra a cerviz de uma vaca ou vitela que pastava no prado. É como se Homero tivesse observado isso um dia, um leão atacando uma vaca num pasto. E adiante, vai impetuoso através da planície, semelhante ao rio que transborda, cheio das águas da tempestade, e na sua corrida vai romper toda a represa. Não mais o detém os diques sólidos, nem as sebes dos pomares floridos. Quando chega de repente nos dias em que desaba o aguaceiro de Zeus, por toda parte debaixo dele está destruído o bom trabalho dos homens valentes. Essa correnteza, que destrói os diques. Heitor volta de Ilion com um sorriso nos lábios para retomar seu lugar na batalha. Qual garanhão repleto de cevada, retido no estábulo à frente da manjedoura, que rompe os liames e ruidosamente galopa na planície, acostumado que está a banhar-se nas belas águas do rio. Emproa-se, ergue a cabeça, sobre as espáduas bate-lhe a crina e, seguro de sua força brilhante, prontamente suas pernas o levam para os costumeiros lugares em que pastam as éguas. É interessante, comparar Heitor a este cavalo que pasta e depois vai para o campo. Outras comparações em Homero são tiradas da vida rústica, assim como segadores que uns diante dos outros percorrem o sulco de um dos felizes do mundo através dos campos de cevada ou de trigo e fazem cair densas as espigas. Assim os troianos e aqueus se degladiam. Esses segadores fazendo a colheita parecem esses aqueus e troianos brigando entre si. E a fadiga que se apodera do guerreiro é semelhante à do lenhador. Mas chega a hora em que o lenhador pensa em preparar sua refeição. Nos desfiladeiros da montanha, quando os braços já estão cansados de cortar os altos fustes, o cansaço entra em seu coração
e penetram até o íntimo o desejo da boa comida. Trabalhou o dia todo, o lenhador, ele descansa ali na montanha esperando voltar para casa para jantar. Parece que Homero viveu isso. Não se devem tomar à letra essas imagens. Basta ao poeta que sejam certas sob determinado aspecto. Ele não teme comparar Ajax a um asno, porque se obstina em desafiar os troianos vitoriosos. Isso na Ilíada, no canto 11. Certas comparações são muito breves. Por exemplo, o homem cai qual freixo que no alto do monte, visível de longe, entalhado pelo bronze, abate ao solo sua tenra folhagem. E o guerreiro paralisado, repentinamente, qual uma coluna, qual árvore de alta folhagem, fica plantado, imóvel. Outras desenvolvem-se inteiramente. Os dois Ajax resistem à torrente troiana. Dir-se-iam dois bois cor de vinho, que nos alqueives puxam unânimes a charrua de madeira. A raiz de seus chifres brota abundante suor. Só o jugo polido os separa, quando se lançam à linha do sulco, e assim a charrua atinge o fim do campo. Isso está na Ilíada, canto 13. A resistência dos gregos é comparada à do rochedo batido pelo mar. Isso está na Ilíada, canto 15. E Heitor persegue os aqueus como a fera que ataca um rebanho e devora uma vaca enquanto as outras fogem apavoradas. Ilíada, canto 15. A variedade das imagens é imensa. Os mirmidões que acompanham Patroclo se espalham, como vespas do caminho que as crianças têm por hábito irritar e provocar sem tréguas, aninhadas que estão às margens da estrada. Se a seguir passa por elas um viajor que sem querer as excita, ei-las com coração valente, todas voando ao ataque em defesa dos filhotes. Que legal! Isso está na Ilíada, canto 16. Vespas aqui referem-se a marimbondos. O ruído da batalha é semelhante ao dos lenhadores no trabalho. Como se ergue o tumulto dos lenhadores nos desfiladeiros da montanha, cujo rumor repercute ao longe, assim entre eles ergue-se da terra vasta um ruído de bronze, de couro, de peles de boi trabalhadas, que tocam espadas e lanças de ponta dupla. Ilíada, canto 16. E os combatentes lutando ao redor de um cadáver são moscas no estábulo, volteando ao redor dos potes cheios de leite, nos dias de primavera, quando o leite enche os vasos. Que legal! Ilíada, canto 16. O morto disputado é comparado a uma pele de animal, estirada em todos os sentidos enquanto a preparam. Isso está na Ilíada, canto 17. E Menelau sente no peito a audácia da mosca, que por mais cuidado que se tenha afastá-la, agarra-se à pele do homem para mordê-la e lá encontrar o sangue saboroso. Isso está na Ilíada, canto 17. São comparações agudas e bem expressivas, quase sempre brilhantes, vivas e acumuladas. O poeta não parece jamais esgotar-se. É um verdadeiro criador de imagens. Por isso a importância de ler bem devagar o texto, depois que você fizer uma leitura corrida, no sentido de conhecer a história. Volte, leia essas imagens com calma, saboreando, meditando essas imagens. No canto 12, as mesmas imagens são tomadas em duas passagens diferentes. As pedras caem por terra tão juntas como flocos de neve, que um vento violento, num turbilhão de nuvens sombrias, espalha em rajadas apressadas sobre o solo nutriz. E mais adiante, assim aos milhares caem os flocos de neve, num desses dias de inverno em que o prudente Zeus se põe a nevar para revelar aos homens os dardos que são os seus. Ele adormece os ventos, depois espalha a neve, sem trégua, até que tenha recoberto os cimos dos montes elevados, e os altos promontórios, as planícies floridas e os férteis alqueives dos homens. Eis a neve espalhada por sobre o mar cinzento, sobre as enseadas e os alcantis. Só a vaga que arrebenta é capaz de detê-la, mas tudo mais está dela coberto, envolto no dia em que desaba o aguaceiro de Zeus. E é no mesmo canto a imagem do leão que ataca os bois, esboçada no verso 293, e é retomada longamente da mesma maneira nos versos 299 e 306 do canto, então, 12 da Ilíada.
aproveitando-se também da vida rústica, tanto do camponês como do montanhês, evocando cenas da vida animal, doméstica ou selvagem. Tomando aos elementos sua força e encanto, o poeta evita tudo que no emprego da imagem possa ser apenas um processo. E é esse um meio essencial de pintar uma atitude, um gesto, um estado de alma, processo profundamente poético, todo feito de evocação, e que substitui as longas descrições ou sugere um estado de alma. Deve-se notar que quase todas as imagens aparecem na Ilíada. A Odisseia, que é um poema da vida mais simples de aventuras, não comporta mais que raras comparações. Aqui, né, ele vai trazer uma nota de pessoas, né, que fazem essas comparações, como um estudioso chamado N. Duryea, num estudo em que mostra as grandes comparações da Ilíada e as comparações raras na Odisseia. Eu trouxe então esse vídeo revelando esta beleza que sempre me impressionou, dessas imagens que Homero cria nesses poemas épicos e nos deleitam até hoje. Um abraço, até mais.